No livro de Lucas, no capítulo 18, eu vou ler a partir do versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantou o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem, e não outro, que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. É aquele famoso versículo: os humilhados serão exaltados, né? Muita gente conhece nessa tradução mais comum: os humilhados serão exaltados. Nessa parábola, Jesus está nos dizendo que um homem fariseu, ou seja, conhecedor da lei, os fariseus, eles eram muito zelosos no conhecimento da lei de Deus. Ele chegou cheio de orgulho. É isso que o Senhor Jesus está focando na história. Cheio de orgulho, dizendo: eu sou santo, eu sou puro, muito obrigado, meu Deus, porque eu sou o cara. E o outro, o publicano, chegou. O publicano era cobrador de impostos. Então, para ele cobrar impostos, ele já trabalhava para Roma contra o povo de Israel. Ele já estava contra o povo de Deus na escolha dele profissional. E ele já chegou com a consciência pesada diante de Deus, falando: Senhor, de cabeça baixa, sem olhar para o céu: Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. E Jesus termina a parábola dizendo que este, ou seja, o cobrador de impostos, este sim foi para casa justificado, não o outro. O que Jesus está nos mostrando é que faltou ao fariseu, embora fosse zeloso da lei de Deus e tudo mais, a percepção de que não são os atos que justificam. Diante de Deus, meus amigos, não são os nossos atos que podem nos justificar. Nós somos pessoas corrompidas, nós temos uma natureza que se inclina para o mal. Naturalmente, as nossas decisões, escolhas, vontades e desejos tendem a ser contrários à vontade de Deus. E o fariseu, embora seguisse toda a lei de Deus, ele não percebeu, ele não teve a percepção de que ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia cumprir tudo, ele seria imperfeito diante de Deus ainda assim. Não porque ele como ele pode ser imperfeito diante de Deus se ele obedece toda a lei de Deus? Não, o ponto não é obedecer a lei de Deus. A própria atitude dele diante do publicano: não, eu não sou igual esse publicano aí, eu não sou pecador igual esse cara aí, eu não sou igual ele, eu sou melhor do que ele. O próprio orgulho dele já está mostrando a atitude que Deus repudia, que é o orgulho. Muitos acreditam naquela versão da história que Satanás caiu do céu como anjo caído, ele tomou a bica do céu justamente por orgulho. O apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, ele cita para não termos o orgulho do Satanás, porque é uma atitude reprovável diante de Deus. Deus não se agrada do orgulho, pelo contrário, Deus ensina a humildade. Por mais que seguisse toda a lei, ele era orgulhoso, ele se achava melhor e acima do que os outros. E ali o que Jesus está trazendo com essa parábola é que o que justificou, o que foi justificado, foi aquele que reconheceu isso, reconheceu que ele era pecador, que ele tinha necessidade da misericórdia de Deus. É como o Senhor Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, quando a percepção que faltou ao fariseu foi justamente reconhecer que ele era pecador, dependente da misericórdia de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Não é nossas atitudes, não são nossas forças, nosso esforço, nossas ações que vão fazer com que sejamos salvos. Não é a quantidade de esmolas, não é a quantidade de obediência, não é isso que nos justifica diante de Deus. O que nos justifica diante de Deus é o Senhor Jesus. A gente não consegue com os nossos esforços, nós não conseguimos, porque nós temos uma natureza corrompida. A nossa natureza é o problema. Por mais que o fariseu tenha cumprido toda a lei, ele estava com orgulho, soberba, reduzindo os demais.
Deus. E isso é da natureza. Romanos 8, versículo 6 em diante. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza não podem agradar a Deus. A nossa natureza, meu amigo, minha amiga, é o nosso problema, sempre foi. A nossa natureza é o que nos faz tomar decisões que são contrárias à vontade de Deus na nossa intenção, no nosso íntimo. Ainda que você esteja lá seguindo, como vou citar o exemplo do fariseu novamente, ele estava lá jejuando 2 vezes por semana, dando dízimo e tal, obedecendo tudo, mas dentro dele, a intenção dele era ser melhor do que os outros. Isso não é aceitável por Deus. Por mais que você cumpra uma lei, você descumpre outra. Você é imperfeito. A nossa natureza é imperfeita. Ela necessariamente é característica da nossa natureza reprovar Deus, se afastar de Deus. A nossa natureza é inimiga da vontade de Deus. Ela não anda, ela não faz aquilo que Deus gostaria que fosse feito. Todos nós somos pecadores e reconhecer essa realidade é o melhor caminho. É o caminho que o Senhor Jesus tentou mostrar com essa parábola. Olha, o fariseu podia cumprir toda a lei, mas ele não reconhecia a dependência de Deus, a dependência da misericórdia de Deus, a dependência da graça de Deus. Enquanto que o publicano reconhecia a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Na verdade, ele necessitava, ele clamava a Deus pela misericórdia e pela graça de Deus. E o recado que eu tenho hoje pra gente é justamente o fato de que essa oração foi atendida. Os nossos pecados nos afastam de Deus. E a nossa natureza é o nosso pecado, é o nosso maior problema. Não é uma atitude ou outra, atitudes isoladas, não. É a inclinação natural da pessoa, do ser humano. A misericórdia de Deus foi revelada, a graça de Deus foi realizada. Justamente a oração do publicano teve a sua resposta. A mesma resposta para o publicano é a resposta que nós recebemos de Deus. E essa resposta é Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. O Senhor Jesus pagou o preço por nossos pecados, mas não por uma atitude isolada ou outra. Ele cobre a nossa natureza. Essa é a libertação que o Senhor Jesus veio trazer ao seu povo. A grande libertação do Messias foi a libertação do reino do pecado. Agora, a nossa natureza foi dominada pela graça de Deus. O Senhor Jesus nos libertou das amarras da nossa natureza. E, sendo libertos da natureza, nós somos perdoados, porque a nossa natureza é e sempre foi o maior problema com Deus. Mas agora, meu amigo, minha amiga, a nossa natureza é derrubada, derrotada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá no final de Romanos 7, graças eu dou a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem nos liberta da nossa natureza. E Ele faz isso, meu amigo, minha amiga, por um trabalho espiritual, é um processo que ocorre dentro de nós. O Espírito Santo é colocado em quem aceita o Senhor Jesus com fé, e esse Espírito de Deus começa a trabalhar, transformando a nossa natureza, enfraquecendo a nossa natureza e fortalecendo o nosso espírito, fazendo com que nós amadureçamos espiritualmente, nos tornando pessoas mais fortes espiritualmente. É um trabalho, é um processo que ocorre dentro de nós e um trabalho feito pelo Espírito de Deus. É o Senhor Deus quem trabalha dentro de nós, nos modificando, nos purificando por meio do Espírito Santo. Então agora que nós recebemos o Senhor Jesus, nós podemos viver no pecado? Eu posso, o Senhor morreu por mim, tá tudo bem, agora eu vou continuar pecando aqui. Tá tudo legal? É esse o evangelho? De forma alguma. Romanos 6, versículo 1 em diante. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Versículo 12.
Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Então, a nossa natureza, enquanto vivermos nesse corpo, o Senhor Jesus já nos justificou e já colocou o Espírito de Deus dentro de nós. E agora nós temos duas realidades dentro de nós: a que o Espírito de Deus quer e a que a nossa natureza quer. E aí cabe a nós combater o pecado, combatendo a nossa natureza. E a gente faz isso com a força e o apoio do Espírito de Deus. Romanos 8, versículo 12 em diante. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. O nosso maior inimigo, meus amigos, não é o Satanás. O Satanás já está derrotado, condenado, ele está com a hora dele, ó. A hora dele já está certa, a hora dele já está marcada. O nosso maior inimigo no nosso relacionamento, na nossa comunhão com Deus e na nossa salvação é a nossa natureza. Somos nós mesmos. A nossa natureza obedece ao Satanás, ela é corrompida pelo pecado e o pecado provém do Satanás. Mas o Espírito que Deus coloca dentro daqueles que creem em Jesus Cristo é o Espírito de Deus que nos conduz a um caminho de salvação. E é este que nós devemos seguir. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus. Ele é a chancela, a confirmação do perdão dos nossos pecados, da nossa transformação, do trabalho que será feito dentro de nós. A nossa natureza é corrompida e ela vai te inclinar, te puxar para fazer aquilo que Deus não gosta, aquilo que te afasta de Deus. Mas se você resistir, fortalecer o seu espírito com jejuns, orações, consagrações e fé, meus amigos, no Senhor Jesus, viver uma vida de comunhão, oração constante com o Senhor Jesus, você vai matar, enfraquecer a sua natureza e o Espírito de Deus vai se desenvolver em você, vai te transformar cada vez mais, te santificar cada vez mais, para que naquele dia você esteja pronto para ser salvo e ser levado aos céus. Por isso, meu amigo, minha amiga, a comunhão com Deus é extremamente necessária. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de se consagrar. São as suas consagrações que te farão mais forte espiritualmente, que farão com que o Espírito de Deus seja mais forte em você. São as suas consagrações que te encherão do Espírito de Deus, que enfraquecerão a natureza pecaminosa que está tentando te derrubar. E o diabo vai combater contra você estimulando a sua natureza. Mas se a sua natureza estiver fraca, você vai poder virar e ignorar, vai poder virar e resistir ao Satanás. E ele vai fugir de você, porque você é o vencedor, você é o Filho de Deus. E assim como ele fugiu de Jesus, depois de 3 tentativas, ele vai fugir de você também, porque você também é um filho de Deus.